Glórias a Deus. Como é bom, irmãos. Como é bom ver a igreja buscando o Senhor, a igreja se envolvendo com as coisas de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É abençoador. Para a minha vida, para a vida da igreja, para a tua vida, é abençoador, meu irmão. Glória a Deus. Antes de qualquer coisa, eu queria que você fechasse seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus? Pedindo, obrigado, Everton. Quer levar isso aqui? Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Vamos conversar com o Senhor? Obrigado, meu Deus. Obrigado porque já pudemos, ó Pai querido, colocar nossas vozes, nosso pulmão, ó Pai, na Tua presença. Adorando aquele que é o único merecedor de adoração. Porque o Senhor procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E nós estamos aqui, ó Deus, em nome de Jesus, com o nosso coração voltado ao Senhor, ó Pai, colocando o nosso coração, nosso entendimento, nossa vida, diante do Teu altar, ó Pai. Obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui, Senhor. Ó Senhor, que nós possamos realmente aproveitar todas as nossas oportunidades para estar juntos, ó Pai, como igreja, como família, como um corpo, Senhor. O Teu corpo, ó Pai. Obrigado. Fala conosco nessa lição, nessa conversa. Ó Deus, fala conosco, ó Pai. Dá-nos entendimento. Que nada que saia da minha boca venha de mim mesmo, ó Deus, mas que a Tua glória seja vista, Senhor Deus, em cada palavra, em cada ação nossa aqui, ó Deus, em cada testemunho. Tudo que for falado, seja para a glória do Senhor. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, Su. Obrigado, tá bom. Quer me aguar o pessoal, tá bom. Seus irmãos servos, benção. Queridos, nós temos estudado essa revista, né? Gente que fez. E uma coisa que veio ao meu coração, interessante, nós buscamos conhecer os personagens da Bíblia. Buscamos conhecer, né? Como já conhecemos aqui, vamos conhecer Timóteo ainda, mas já Nicodemos, já conhecemos tantos outros, Natanael, né? Então, nós sabemos que nós temos conhecimento deles. Mas quando nós nos voltamos para entender o que Deus fez na vida deles, e o que Deus queria mostrar para nós, mediante a vida deles, o que teríamos que aprender pela vida deles, nós somos exponencialmente abençoados. Quem conheceu o Eduardo, eu conheço, né? O Eduardo, né? Marido da Adriana, pai do João, do Mauro, conheço. Mas o que ele faz, né? Eu ainda não conheço direito, né? Quando eu conhecer o que ele faz, eu vou aprender muito com ele. Eu vou aprender com a vida dele. Como ele aprende com a minha vida. Eu aprendo com a tua vida. E isso nós temos visto nessas lições. Não somente conhecer o personagem, mas o que Deus quis mostrar para cada um de nós sobre a vida dessas pessoas. Para exemplo para a nossa vida, para que pudéssemos fazer ou não fazer. Né? Então, nós somos com certeza muito abençoados. E hoje falaremos sobre um novo personagem entrando nessas lições. E é interessante que é um novo personagem também entrando na missão de Paulo. Desconhecido, não era discípulo de Paulo, não foi enviado por Paulo, não, na verdade, nem conhecia Paulo. Mas fez uma diferença enorme onde pisou. Já é um exemplo para nós. Fazemos diferença onde nós pisarmos. Onde você colocar a planta dos seus pés, você fazer diferença com aquilo que você pode oferecer. Então Deus nos dê essa consciência sempre, irmãos. Era um missionário livre. Esse que está chegando agora aí. Era um missionário livre, independente, tinha suas próprias características, tinha autoridade no falar. Ele tinha coisas que eu quero ter para mim. Eu quero ter para mim e quero que o irmão tenha para você também. A gente vai falar sobre isso ponto a ponto. Esse homem, ele veio lá do Egito, né, de uma cidade chamada Alexandria, no Egito.
Ele pertencia a uma colônia judaica lá em Alexandria. Ele fez uma longa viagem para abençoar pessoas lá em Éfeso, né? Então, uma viagem muito longa mesmo ele fez. Depois a gente vai estar até vendo um pouquinho qual que é essa distância. Eu acho interessante nós sabermos também. Ele foi apoiado por Paulo, porque Paulo, mesmo ele sendo tão especial, esse homem, Paulo não teve inveja dele. Paulo o usou para a glória de Deus. Paulo o apoiou para a glória de Deus, porque ele sabia que essa pessoa seria muito especial na obra. Paulo tinha entendimento disso. E Paulo não tinha seu coração orgulhoso de não receber ajuda. Paulo precisava sempre de ajuda, né? Não era orgulhoso, esse homem também, porque o conhecimento que ele tinha, tudo que ele tinha como carga, ele passava para outros. Ele queria que outros soubessem. Ele discutia sobre esse assunto, né? E você, irmão, tem muita coisa que você sabe. Você sabe, você tem em seu coração, eu tenho no meu coração, para que nós possamos passar um para o outro, como experiências de vida. Ele sabia muito bem quem era aquele que esteve entre nós. Ele sabia muito bem a quem era aquele que habitou entre nós. Aquele que curou os cegos, curou leprosos, curou coxos, ressuscitou pessoas, andou sobre o mar. Ele conhecia bem. Ele conhecia também muito bem o Antigo Testamento. Mas só que ele não conhecia aquele que habita em nós. Ele conhecia muito bem aquele que habitou entre nós, Jesus. Mas não conhecia bem, em nada, na verdade, aquele que habita em nós, o Espírito Santo. Isso é algo que deveria ser arrumado. E isso foi corrigido, né? Eu estou falando, nós estamos agora na lição 15. Estou falando do nosso irmão Apolo. Nossa, mas Apolo, se você perguntar no mundo quem que é Apolo, vão falar que é Deus grego, vão falar que é a espaçonave Apolo 11, que levou os astronautas para a Lua, mas dificilmente saberão quem é Apolo na Bíblia. E Apolo teve uma importância muito grande, irmãos, para a nossa vida. A lição fala aqui que é Apolo, o pregador que atraiu multidões. E atraiu mesmo. O irmão vai saber aqui por que ele conseguiu essa façanha de atrair multidões para si, né? Bom, falando um pouquinho sobre Apolo, né? Ele é natural de Alexandria, como eu falei agora. Alexandria, pode passar, Andrei, por favor. Isto. Até queria que o Elton, você pode ler para nós? Tem um microfone? Ou não? Deixa eu toma meu microfone aqui. Leia para nós lá, por favor. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Obrigado, Elton. Pode deixar por enquanto aí, Andrei. Podemos analisar aqui, meus queridos, enquanto isso, né, chegou a Éfeso alguém de Alexandria. Esse era Apolo, que percorreu um espaço muito grande. Por que Apolo foi de Alexandria para Éfeso? É interessante que quando nós vemos ali, né, Alexandria, Éfeso, Corinto, são cidades, irmãos, onde existe muita cultura. As pessoas buscam muito conhecimento. Eles queriam estudar, conhecer profundamente os assuntos, para quê? Para argumentar. A argumentação naquela época era muito forte, né? E aí, Apolo veio de Alexandria para Éfeso, e é interessante que o primeiro lugar que ele foi, está escrito ali, foi na sinagoga. Ele queria já mostrar para os mestres da lei o que ele sabia, o que ele cria, a sua convicção. E ali ele discutiu com os mestres da lei, né, com os rabinos, quem estava ali, né? Apolo não teve medo de expor aquilo que ele sabia. Mas, quando nós pegamos, por exemplo, lá de Alexandria para Éfeso, olha a distância aqui, irmãos. Creio que seja 2.692 quilômetros. Você imagina isso andando? Qual que era a locomoção deles, né? Para atravessar tudo isso andando.
Normalmente se andava 24 quilômetros por dia, se fosse andando. Mas se fosse de carroça ou carruagem, era menos. Mas mesmo assim, era muito espaço. Mas ele podia vir pelo mar. E eu creio que ele veio pelo mar. Já diminuía para 1.450 quilômetros pelo mar. E certamente ele veio pelo mar. Para poder estar ali em Éfeso, para falar daquilo que ele conhecia. E Apolo, é interessante que quando ele chega, eu falei para os irmãos, ele já foi direto para a sinagoga. Para poder falar para aquelas pessoas aquilo que ele cria. Ele tinha em seu coração que Jesus era o Messias. Ali nós vemos no versículo anterior, que ele sabia muito bem o batismo de João, sobre o batismo de João. O que é o batismo de João? Não, são os ensinamentos de João. Ele conhecia os ensinamentos de João. Então isso ele falava com tranquilidade, com convicção, com autoridade, porque ele sabia o que estava falando. Se eu for discutir com o Jorge sobre o motor da Mercedes, eu não vou saber nada. Ele vai saber. Ele sabe o que fala, porque ele conhece. E o que você faz também, você conheceu a sua vida toda, você conhece aquilo, você tem noção do que você faz e do que você fala sobre aquele assunto. Então, Apolo tinha isso em sua mente. Eu quero passar para frente aquilo que eu sei. Falando de Alexandria, pode passar, Andrei, já falamos um pouco sobre Apolo, judeu de Alexandria, pode ir no próximo? Isso. Alexandria, ela foi fundada por Alexandre o Grande, só para ter uma história aqui. Ela foi fundada por Alexandre o Grande em 331 a.C. Alexandre fundou essa cidade. Alexandria, por 1000 anos, ela foi capital do Egito. Por 1000 anos. Hoje a capital é Cairo. Mas durante 1000 anos ela foi. E em mais ou menos 270 a.C., foi fundada uma biblioteca em Alexandria. Uma biblioteca muito famosa. Irmãos, ali tinha mais ou menos 500 mil de rolos de papiros, de pergaminhos. Imagina o que é isso? Imagina o tamanho da biblioteca. Só que lá em 48 a.C., Júlio César atacou essa cidade de Alexandria. E um canhão atingiu a biblioteca e afetou muito daquela biblioteca. Muito. E com o tempo aquela própria cidade foi se desvanecendo. Foi perdendo o seu brilho, foi perdendo. A biblioteca sumiu. Ah, sim, isso, Andrei, volta um pouquinho, por favor. Ah, não, desculpa, vai lá mesmo, isso. Olha como era, volta um pouquinho. Ela era mais ou menos assim, irmãos. Era mais ou menos assim. Repleta de papiro, repleta de pergaminho. Aí, depois, com o tempo, ela foi decaindo e se tornou nisso. Em ruínas. Em ruínas. Mas, em 2002, alguém, de Deus, decidiu renovar, refazer essa biblioteca. A biblioteca alexandrina hoje, ela foi investida $220 milhões para refazer essa biblioteca. E hoje ela está assim. Pode ir, Andrei? Ou não está indo? Ah, isso. Obrigado, filho. Hoje está moderna, está atualizada. Muitas coisas, com certeza, está automatizada, está digitalizado. Ou seja, continua sendo um exemplo de biblioteca para o mundo todo. Para o mundo todo. Era a maior biblioteca do Império Romano no seu primeiro tempo. Então, nós podemos ver a quantidade de conhecimento que tinha Alexandria. A quantidade de informações que tinha Alexandria. E aí os seus integrantes de Alexandria, Éfeso, Corinto, faziam intercâmbios para conhecer, para trocar ideias, para debater, para discutir. Esse é o motivo, para mim, que Apolo é tido como uma pessoa erudita, eloquente, conhecedora, que fez diferença onde ele chegou. Porque ele tinha uma carga de informação, tinha uma carga de conhecimento, que ele não podia guardar para ele mesmo. E você também tem, meus irmãos. Não guarde para você o que é para ser bênção para o outro. Que vai abençoar a vida do outro. Não guarde para você. Distribua. Porque é para isso que Deus está te dando e me dando também os conhecimentos. Não é verdade? Essa biblioteca, então, como comentei, era a maior biblioteca do Império Romano. Apolo sabia explicar o que conhecia. E não perdia a argumentação com os judeus. Falando para eles quem era o Cristo, só que no lado messiânico dele.
que Cristo era o Messias, porque ele não conhecia o outro lado ainda. Né? Obrigado, Andrei. Apolo também foi seguidor de Jesus, mas sem preparo certo, né? Seu discipulado estava vago, não estava perfeito, né? Ele não estava falando a mensagem correta. Não, perdão. Estava falando a mensagem correta sim, ele não estava falando a mensagem completa. Correta sim, completa não. Porque ele falava com autoridade aquilo que ele sabia e era correto. Tanto que o próprio texto bíblico vai falar sobre isso aí, que ele falava com exatidão. Ele não tinha, ficava gaguejando para falar aquilo que ele sabia, o que tinha que falar. Não é verdade? Só um minutinho, meus amados. Também, como era muito eloquente, se tornou um pregador do Evangelho. Mas nem todo mundo que é eloquente é pregador. E nem todo mundo que é erudito consegue pregar também. Porque eu vou falar daqui a pouco para vocês qual a diferença entre erudição e eloquência. Né? Muitos de nós somos eruditos, ou seja, nós conhecemos as coisas, mas só que não conseguimos falar direito, explicar direito. Algumas coisas eu tenho dificuldade. Né? Eu admiro o pastor quando ele prega com essa facilidade toda. Né? Eu estou aqui assim, ó. Até quando eu vou cantar aqui, eu fico assim. Tem jeito, né? Mas não é fácil, né, pastor? Tem que estudar muito. Né? Tem que estudar muito. Mas é bênção, é bênção. Ele só conhecia o batismo de João para o arrependimento. Né? Ele não conhecia o batismo de Jesus, que é para regeneração, para salvação. Ou seja, então ele sabia a mensagem correta, mas não sabia a mensagem completa. Ele precisava melhorar, ele precisava aprender. E isso foi fantástico, porque Deus colocou um casal na frente dele. Deus colocou um casal abençoador na frente dele. Mas eu quero mostrar para os irmãos aqui agora a diferença entre erudição e eloquência. Né? Erudição, irmãos, é você conhecer profundamente determinado assunto. Como eu falei agora há pouco. Né? Aquela pessoa que tem conhecimento profundo sobre um determinado assunto é a pessoa erudita naquele assunto. Eloquência é a arte e a habilidade de se expressar verbalmente com clareza, fluência, precisão e persuasão, sendo capaz de convencer, exaltar ou comover uma audiência. Isso é difícil, irmãos. Isso é difícil. O conhecimento você busca, né? Interessante, você vai e estuda, também que na minha idade, quase 60 anos, a gente estuda e esquece muita coisa. Né, Sueli? Mas a eloquência, irmãos, é algo que parece que é inerente da pessoa. É da pessoa. Conseguir falar, tem muito curso aí, tem muito curso. Mas tem pessoas que fazem curso e não sai nada. Né? Mas quando a pessoa tem um dom, né, ela dá aula. No curso ela dá aula. Né? É da pessoa, essa eloquência, facilidade de falar, facilidade de estar à frente das pessoas e ter essa condição de falar. E Apolo tinha as duas coisas, erudito e eloquente. Olha a facilidade como ele tinha, estava com a faca e o queijo na mão, para poder pregar aquilo que ele sabia, que era sobre o batismo de João. E pregava com autoridade, e pregava com força, e pregava da melhor forma possível, porque ele tinha conhecimento do que estava falando. Eu vou acompanhar vou acompanhar aqui também, Andrei, para não... É isso, Tom. Apolo tinha um espírito fervoroso, irmãos. O que é esse espírito fervoroso? Né? Apolo pregava, está lá no versículo 25. Apolo pregava com autoridade mesmo. Espírito fervoroso, animado, entusiasmado. Né? Ele não parava quieto. Ele queria falar para as pessoas aquilo que ele estava ardendo no seu coração, do conhecimento que ele tinha. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Leonard Ravenhill, você que ouviu falar de Leonard Ravenhill, ele falou que o espírito fervoroso das igrejas está se perdendo. O fogo do espírito das igrejas está se perdendo. Por esse motivo, a humanidade está indo para o fogo do inferno.
Pesado, né? O fogo do Espírito das igrejas está se perdendo, por isso a humanidade está indo para o fogo do inferno. E é verdade, irmãos. Ontem tivemos um encontro de pastores lá na Ibel, na Filadélfia, e um pastor pregou lá. E falou que a apatia das igrejas, né, o desinteresse das igrejas, aumentou tanto, irmãos, das pessoas, né, que a igreja é formada por nós, né, aumentou tanto que realmente precisamos mudar. Algo precisa acontecer. O Espírito Santo precisa tomar a posição dele na nossa vida, para que nós possamos realizar algo que agrade a Deus. O que nós vimos aqui no culto de domingo apenas, irmãos, né? O que nós vamos aprender? Precisamos nos envolver mais com o corpo. Eu só vou estar melhorando quando eu estiver envolvido com o corpo. Ah, mas eu sou pequenininho, ninguém percebe minha diferença. Não, meu irmão. No corpo, qualquer machucadinho, eu caí essa semana, machuquei, só bati meu ombro, até agora consegui levantar o braço. Qualquer coisinha no teu corpo vai afetar o corpo todo. Qualquer coisinha com você vai afetar o corpo todo. Busque no Senhor as saídas, né? Busque no Senhor as saídas para tudo isso daí. E ele tinha esse espírito fervoroso. Ele conhecia os ensinamentos das curas de Jesus. Ele conhecia os ensinamentos de tudo que Jesus fazia. Mas ele pregava o Messias de Israel. Esse era Apolo. Esse era Apolo. Em Atos 18, 25... nós temos aqui também, perdão, a sua formação, né? Tá depois aqui. Isso, André, obrigado. Mas qual que era a formação? Quem que ensinou Apolo? Quem ensinou Apolo? A Bíblia não fala. Mas estudiosos falam sobre um filósofo lá chamado Filo, ou Filão. Né? No ano 45, depois de Cristo, ele era um dos bambambãs lá de Alexandria e conhecedor profundo do Antigo Testamento. Inclusive, ele comparava, queria até mostrar que o Antigo Testamento era mais importante, ou tinha mais informações até que a filosofia grega. Ele era muito forte nesse sentido de Antigo Testamento. E eu creio que Apolo se apegou a Filo, assim como Paulo se apegou, né, também, para poder aprender. Então, é interessante nós estarmos aprendendo com alguém que sabe mais. Procure alguém que sabe um pouquinho mais. E faça isso. Busque informação. Aprenda. Não deixe que se ficar no marasmo, nas mesmas coisas. Não podemos, irmãos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. Precisamos conhecer ao Senhor. E assim como a alva, Ele vai voltar. E como é que Ele vai nos encontrar? Aquele mesmo leitinho, né? Aquela criança de quando se converteu? Não pode. Não pode. Precisamos aprender todos os dias, né? A conversão dele também não se sabe, porque ele não falou de conversão, mas ele já veio para Éfeso, conhecedor de Jesus. Já veio para Éfeso falando que Jesus era o Messias. Então já tinha essa ideia de quem era Jesus. Mas nós não sabemos ali quando foi a sua conversão de verdade, né? Isso a própria Bíblia não fala. Mas nós temos lá em Atos 18, 25 também. Por favor, Andrei. Isto. Mostrando limitação e autoridade. Limitação e autoridade. E nós lemos o seguinte lá. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Atos 18, 25. Você precisa saber tudo, meu irmão? Nem tem como você saber tudo. Mas o que você sabe, fale com entusiasmo, fale com autoridade, porque você sabe aquilo. Logicamente tem que estar pautado na Bíblia, né? Às vezes você sabe uma coisa que não está certa. Então, cuidado, né? Para não falar o que é errado com entusiasmo, que pode gerar muitos problemas, né? Mas quando é certo, você sabe que aquilo está certo, já discutiu sobre esse assunto, é aquilo realmente, está convicto daquilo, abra a tua boca e fale. É importante, meus amados. Não podemos deixar de falar aquilo que está em nós, né? Romanos 10, 14 vai falar para nós lá. Como conhecerão se ninguém fala, não há quem fale? Como entenderão a qualquer coisa que se você não falar?
fale. Aquela frase lá, não, que muitos falam, né? Pregue todo momento. Se preciso for, abra a tua boca. É preciso abrir a boca. Porque muitas vezes o seu testemunho pode ser bonito, irmãos, mas passa despercebido. A tua palavra com o teu testemunho não passa despercebido. Porque você falou e está vivendo. Você não pode ser contrariado nisso aí, né? Falar uma coisa e viver outra. Aí dá problema. Mas enquanto você falar algo que você está vivendo, é diferente. Então Apolo não conhecia toda a verdade, mas a parte que ele sabia, ele expunha com entusiasmo e poder, né? Muitos discípulos naquela época também não sabiam. Muitos discípulos ali também não sabiam. Nós podemos ver lá em Atos 19, de 1 a 3, quando Paulo fala lá, né? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Paulo chegou lá e encontrou alguns discípulos, né? E perguntou para eles: e vocês receberam o Espírito quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam. Muitos não conheciam. Isso depois de 25 anos que João tinha sido decapitado. Não conheciam ainda. Conheciam o batismo de João, de arrependimento. Não conheciam o batismo de Atos 2. Não conheciam o batismo de Jesus Cristo. Não conheciam o Espírito Santo. Olha o trabalho que Paulo ainda tinha para se fazer. Não só Paulo, né? Mas as igrejas que tinha para se fazer. Até hoje nós temos esse trabalho para fazer. Mostrar para as pessoas quem é Jesus, de verdade. Mostrar para as pessoas quem é o Espírito Santo, de verdade. Porque há muita brincadeira nesse sentido. Há muita relativização nesse sentido. E nós precisamos ter a verdade em nosso coração. Para que possamos proclamar a verdade, meus irmãos, a verdade. Aí quando nós vamos lá para Atos, acompanhando os versículos, Atos 18, no versículo 26, nós podemos ver que o Apolo também não era orgulhoso, e lá quando ele estava na sinagoga, eu imagino isso, irmãos, ele chegar na sinagoga, não conhecer ninguém, né, e olhar para as pessoas, ninguém conhecido, mas todo mundo lá se vestido, né, bem vestido para poder falar e tudo mais, e ele expunha aquilo que ele sabia. E ali de ladinho tinha alguém que Paulo deixou em Éfeso. Priscila e Áquila. Até a Nídia comentou semana passada, né? Por que Priscila e Áquila, não Áquila e Priscila? É interessante que na Bíblia, a Bíblia tem muito disso, de colocar a importância da pessoa linkada ali. O mais importante primeiro, o menos importante depois, né? Não que Áquila não seja importante, mas eu vejo que Priscila fazia mais que Áquila, tinha mais empenho que Áquila, tinha mais autoridade, né, nesse sentido do que Áquila. Da mesma forma, nos evangelhos, se você pegar os discípulos de Jesus, quem é o primeiro? Todos eles falam Pedro como primeiro. E o último? Judas. Então, linkava, né? A Bíblia sempre se preocupou com isso também, né? Com os irmãos, do irmão mais velho até o mais novo. Então, era assim que a Bíblia fazia. Por isso que, normalmente, está lá Priscila primeiro que Áquila, porque ela tinha essa direção de ser à frente, né? Ela era governadora, né? Como algumas são aqui nessa igreja. Algumas irmãs são. Mas eu achei muito lindo, irmãos. Eles foram, né? Fazedores de tenda. Imagina a simplicidade deles, imagina a casa deles, devia ser, desculpa falar, mas o local de fazer tenda não devia ser muito arrumado. Eu conheço em Campo Mourão, o Zolá, o Gilson, o pessoal todo lá, eles fazem barracas, fazem lonas, meu irmão, ali é uma bagunça. É uma bagunça, você tem que sair andando assim, para poder, né, achar um espaço para colocar o pé. Eu imagino que era assim ali a casa deles, né? Mas não, isso não os impediu de chegar perto de Apolo e falar assim: meu querido, você está falando com exatidão, você está falando com autoridade, é admirável a forma que você fala e prega, mas está faltando uma coisinha, né?
Vamos lá em casa tomar um chazinho, como a gente falou, tomar um chazinho, e a gente conversa. Né? Eu creio que a Bíblia fala que chamou de lado. Não falou na frente do mundo. Não ficou expondo o irmão. De forma alguma. Não expõe o irmão. Às vezes, as coisas acontecem aqui na frente. Né? Se você sentiu que não... Ore por isso. E se tiver alguma coisa, falar para o irmão, fale para o irmão. Chame do ladinho e fale. Você imaginou se Áquila, por exemplo, levantasse a mão dele e falasse, você está errado, rapaz. Está errado. Está falando abobrinha aqui no meio do povo. Irmãos, expor o irmão não é salutar. Converse lá fora depois. Mande a mensagem pelo WhatsApp. Irmão, essa parte aqui, vamos aprender melhor? Puxa vida. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Não fale de outro irmão por trás. Não fale. Não é do agrado de Deus. Vamos nos policiar com isso. Eu também, cada um de nós. Né? Nos policiar com isso. A gente vai falar para o irmão. Fala, irmão, eu te amo. Vamos tentar melhorar isso aqui? E você, irmão, faça como Apolo. Eu, Rogério, faço como Apolo. Se tiver uma correção, aceite. Mesmo que você ache que está certo, você pode estar errado. Mesmo que eu ache que eu esteja certo, eu posso estar errado. Porque eu tenho aquilo na minha mente como convicção, e às vezes minha convicção não está certa. Então, se alguém puder me ajudar, eu glorifico a Deus. Mas venha falar comigo. Né? Me chame de lado, me chame para o churrasco. Né? E a gente vai junto. Né? A gente aprende junto. Né? Estou brincando, me chama para um chazinho, tá bom. Café sem açúcar tal, é excelente, viu? Não precisa de churrasco, não. Estou precisando emagrecer, né? Não engordar. Então, Apolo deu esse exemplo para nós. Por favor, Andrei. Olha alguns pontos que Priscila e Áquila fizeram lá, que são para nós aprendermos. Vamos rememorar agora aqui. Não ignoraram Apolo por causa da sua fragilidade. Não ignoraram, né? No conhecimento. Paulo tinha a mensagem correta, mas ele não tinha a mensagem completa. Mas não ignoraram Apolo por causa disso. Eles ouviram Apolo, ouviram o que ele tinha para falar. Puxa, que coisa legal, está legal, muito bom, mas só falta isso aí. Não chamou a Apolo no meio do povo lá e falou para Apolo que ele estava errado. Eles não tiveram ciúmes da eloquência do pregador. E muitas vezes nós temos, irmãos. Né? Poxa vida, eu queria, né, assim, ficar olhando, não queria aprender como aquele irmão aprendeu, mas queria ser aquele irmão. Queria ser aquele irmão. Não. Deus te deu também inteligência. Mas, na verdade, muitos de nós temos os dons diferentes. O Espírito dá o dom a cada um conforme Ele quer, a Bíblia fala. E, às vezes, o seu dom, o meu dom, não é pregar. Tem outros dons para ser usado. E Deus quer usar o seu dom para a glória dEle. Né? Usar o seu dom para a glória dEle. Eles não tinham, então, ciúmes da eloquência do pregador. Eles entendiam, olha que interessante, irmãos. Priscila e Áquila entendiam o papel deles. E entendiam também o papel de Apolo. Eles entendiam que o papel de Apolo era pregar. E entendiam que o papel deles era preparar aquele homem. Abençoar aquele homem. Poxa, você é melhor que eu nisso aqui, que é muito importante para ser feito na igreja. O que eu puder te ajudar para você alavancar, eu vou ajudar. Eu não tenho esse dom que você tem. Cara, eu vou te ajudar. Porque vai ser bênção para a igreja. Vai ser bênção para o corpo. Agora, muitas vezes nós, irmãos, em vez de fazer isso, ficamos com inveja. Eu coloco no meio aí. Quando eu falo nós, é nós. Ficamos com inveja que o irmão está lá, né, em tal posição. E nós sabemos que a igreja, quanto maior você está, mais servo você é. O papel de pastor na igreja é o servo dos servos. Não tem tempo para a vida. Nós sabemos disso. Enquanto nós estamos em casa, muitas vezes lá, assistindo a sessão da tarde, né, o pastor está visitando. Então, quer falar, Sueli? Eu acho importante a gente perceber, igual você falou, quase chegando nos 60. A Sônia falou, olha,
Fazer discípulos, né? Quando eu vejo Nicolas tocando, eu fico muito feliz. Então é bom que outras pessoas nos substituam. Exatamente. Assim a igreja anda, né? Com mais saúde, né? Com mais força. É. Juntando pessoas para me ajudar. Isso, amém. Amém. É isso mesmo. Trazer pessoas novas para já carregar a carga, né? Isso é fundamental. Então eles entenderam a missão de Apolo, que era pregar, e o deles era prepará-lo. E depois chamaram Apolo para conversar. Né? Ali colocou como chamou de lado, mas eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Chamou no cantinho da sinagoga e falaram, né? Pode ser que seja assim. Né? Mas nós já imaginamos nossa mente levando para casa, tomando um cafezinho, né? Uma conversa mais informal ali, para poder esclarecer o que era a verdade completa, não a correta. E Apolo se entregou seu coração, o seu entendimento para essa situação. Ele permitiu, né, que alguém o ensinasse, mesmo ele sendo tão eloquente, mesmo ele sendo tão erudito, ele permitiu que alguém o ensinasse. Porque nós nunca estamos num patamar na vida que não possamos aprender, irmãos. A gente só vai parar de aprender quando a gente morrer. Aí paramos de aprender. Talvez até depois Deus nos ensine mais coisas, né? Mas o aprendizado não tem limite aqui para a gente aqui. Precisamos sempre estar aprendendo. Pontos importantes, já falamos sobre Áquila e Priscila. Paulo estava pelos arredores, né? Ele acompanhava as igrejas. É interessante você perceber aqui, Apolo e Paulo quase não se encontraram, não. Não sei nem se encontraram. Quando um estava no lugar, o outro não estava. Né? Apolo veio para Éfeso, Paulo estava em Antioquia, outro lugar. Depois Paulo veio, Apolo foi para Corinto. Depois Paulo foi para Corinto, não se encontravam. Mas é interessante que isso não afetou de forma alguma o trabalho do Senhor. Não afetou de forma alguma o trabalho do Senhor. Então Paulo estava rodeando ali as regiões do interior da Ásia, Frígia, Galácia, e Apolo estava ainda em Éfeso aprendendo, mas depois ele foi para Corinto. Ali em Corinto, Apolo viu as coisas terríveis, as dificuldades. Foi em Corinto. Quando ele chegou ali, com a sua eloquência, com a sua facilidade de falar, com a sua facilidade de atrair a atenção do povo, com a sua facilidade de estar expondo o que ele conhecia, o povo ficou encantado. Rapaz, quem que é esse homem? Eu vi uma situação dessa lá em Campo Mourão. Quando estava sem pastor, ficou 1 ano sem pastor quase. E nesse interim, eu convidei o pastor Rafael Tomazini para pregar lá. Em vista do pastorado de Campo Mourão, da PIB de Campo Mourão. E ele chegou lá, a igreja lotada. E ele pregou. Quando acabou o culto, eu fui lá para fora, aí chegou um irmão lá, um Dorinho, irmão bem abastado da região lá. Ô, irmão Rogério, de onde você trouxe esse homem, rapaz? Onde você conheceu esse homem? Meu Deus, como ele prega. O Rafael tinha facilidade de pregar mesmo, né? E era interessante que ele falava as palavras difíceis, depois explicava as palavras difíceis. É o jeito do Rafael, mas encanta. Era assim que era Apolo. Ele encantava com a sua pregação também. Ele atraía toda a atenção. E aí gerou um problema sério em Corinto, meus irmãos, que foi a divisão. Cada um pensava uma coisa, cada um escolhia uma coisa, cada um tinha um predileto. Isso gerou um problema seríssimo, né? Em Atos 18, 27 e 28, nós podemos ler aqui. Apolo queria percorrer a Acaia. Acaia, Corinto no caso, a verdade aqui, é a capital da Acaia, tá? E os irmãos de Éfeso o incentivaram. Não, vá mesmo, lá está precisando. Jogando mão no fogo, né? Lá está precisando. Né? Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que pela graça haviam crido. Pois em debates públicos, Apolo refutava os judeus com fortes argumentos. Usando as escrituras, demonstrava-lhes agora o quê? Que Jesus era o Cristo. Opa, mudando o meu... Né? Jesus era o Messias, agora Jesus é o Salvador de todos. Ele é o Salvador. Uma mensagem completa. Aí você imagina a pessoa como ele, com toda a bagagem que ele tinha, podendo expor a mensagem completa. Irmãos,
devia ser fantástico poder ouvir realmente Apolo. Só que isso aí deu um problema sério, que foi a igreja dividida. Olha lá, Corinto fazia parte da Acaia como a sua capital administrativa. Tá? A igreja dividida. Uns de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros de Cristo. Aqueles que procuravam mais conhecimento eram de Paulo. Aqueles que queriam uma pessoa mais eloquente, era Apolo. A simplicidade do evangelho, a simplicidade das palavras, era Pedro. E Cristo? Cristo deveria ser para todos. Devia ser para todos. Só que o problema é que ali na igreja estava tendo o seguinte caso, e muitas vezes ocorre com as nossas igrejas, irmãos. Cristo, quem cria nele, estava sendo arrogante. Eu sou crente em Cristo. Vocês não são crentes em Cristo. E eu já vi isso aí uma vez do irmão, nesse sentido, não aqui, né? Mas lá em São Paulo, o irmão se vangloriando por ser crente. Irmãos, a glória não é nossa. Você se colocar como alguém diferente, ou especial, ou alguém superior, por você ser crente, tem que tomar muito cuidado. Afasta muita gente. Nós temos que ser humildes. Né? Entender que quem faz a diferença em nossa vida é Cristo. E nós temos que fazer a diferença na vida das pessoas por Cristo. Não é eu, não é você. Quem somos nós? Então, esse ponto está tendo um problema seríssimo também lá em Roma, lá em Corinto, perdão, onde tinha tudo isso. Mas por que eles não gostavam muito de Paulo? Paulo mesmo fala alguns pontos que a igreja de Corinto tinha contra ele. Está aqui na próxima. Olha lá, em 1 Coríntios 2, 1, nos diz o seguinte: irmãos, na primeira vez que estive com vocês, eu não usei de palavras eloquentes, nem de sabedoria humana, para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Eu não usei de eloquência para vocês, nem de sabedoria humana. Por que Paulo queria fazer isso aí? Para que a glória não fosse dele. Ele sabia que se ele chegasse lá com toda aquela eloquência, porque conhecimento Paulo tinha demais. Paulo era diferenciado em conhecimento. Mas se ele fosse com muita eloquência, ele poderia se tornar um ídolo na igreja. E isso ele não queria. A glória é de Deus. O que se faz aqui na igreja, a gente vê às vezes eventos das crianças, irmãos, fantásticos, mais linda. A glória não é da irmã que fez. A glória é do Senhor. Ela foi usada pelo Senhor. Viu, Sueli? É nesse sentido. Né? A glória é do Senhor. Quem está aqui pregando, pastor? A glória é do Senhor. Deus usa o pastor como instrumento. Pastor Sinésio, pastor Felipe, usa como instrumento. Né? A glória é do Senhor. E ali Paulo ainda fala mais na frente, em 2 Coríntios 10, pois alguns de vocês dizem, as cartas de Paulo são exigentes e enérgicas, mas em pessoa ele é fraco, e seus discursos de nada valem. Meu Deus do céu. Conhecimento ele tinha, mas não estavam nem dando valor. Talvez porque ele falasse com muita energia, né? Às vezes, não só falando, mas brigando com os irmãos. E devia brigar mesmo. Devia falar com força, né? E em 2 Coríntios 11, 6 também Paulo disse, posso não ter a técnica, olha só que interessante, eu posso não ter a técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. Eu posso não falar bem, eu posso não falar bem, mas se você encostar do meu lado aqui, eu vou te passar muito conhecimento. Paulo falava assim, vem aqui comigo que eu vou te passar muito conhecimento, mesmo que eu não fale muito bem. Agora, o problema é que Apolo tinha essas duas coisas, tanto a erudição, o conhecimento, quanto a eloquência, a facilidade de falar. E isso trouxe para Apolo uma idolatria. Tanto que alguns seguiam Apolo. Interessante, meus irmãos, que nós possamos realmente ter essa noção, né? Não seguir pessoas. Cuidado com isso daí, de seguir pessoas. Né? Quando nós seguimos a Cristo, Deus vai mandando pessoas que são bênçãos na nossa vida, para que nós estejamos juntos, né? Estejamos juntos. E outra, vai seguir alguém, tenha muita noção do que essa pessoa fala, como é a vida dessa pessoa,
Busque informação. Vai pedir conselho para alguém? Cuidado. A gente sabe disso. Tome cuidado. Porque Corinto não tinha somente esse problema de divisão de pessoas. É que aqui vai estar ruim de se ver. Mas eu vou estar lendo um pouquinho para os irmãos o que acontecia em Corinto, fora essa divisão de ministérios que tinha. A imagem é meio ruim de ver. Um dos pontos ruins de Corinto: imoralidade sexual na igreja. Está no item 2. Caso do incesto, sexo com a madrasta. Imagina, dentro da igreja. Outro ponto: processos judiciais entre irmãos, um irmão processando o outro. Misericórdia. Primeiro que o irmão não pode causar dano ao outro. O primeiro ponto é esse. O segundo, se causou, converse, meu irmão. Converse, meu irmão. Eu sei que já aconteceu isso com você. Pode acontecer com você, se não aconteceu. Comigo aconteceu 3 vezes já. Né? Queria ajudar a pessoa, e a pessoa demora 6 anos para poder retribuir aquilo que você fez para ele, né? E nem dá uma satisfação. Acontece, tá? Cuidado com isso aí. Irmãos que acusavam-se judicialmente sem maturidade espiritual. Outro problema em Corinto: problemas matrimoniais. Os casais, os cônjuges, não queriam nem manter relações sexuais mais. Casados. E Paulo fala, isso é importante fazer. Enquanto se pode fazer, é importante fazer. Para manter o casal unido. Profanação da ceia do Senhor também acontecia lá em Corinto. Cristãos que não estavam discernindo o corpo de Cristo. Em outro ponto, último, ignorância quanto aos dons espirituais. Desinformação dos coríntios quanto ao uso correto de cada dom. Então tinha muitos problemas na igreja de Coríntios, muitos problemas. Não era só a divisão ministerial, a divisão de pessoas para ser dos líderes, né? Aí Paulo chama a atenção fortemente de Corinto. Paulo vê tudo isso aí, Paulo vê a divisão que estão querendo lá colocar ele como ídolo, como Apolo como ídolo, Pedro como ídolo, e ele fala, está errado. Vou mandar mais uma cartinha para essa igreja criança aí, né? E ele diz o seguinte na cartinha dele, está lá em 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como as pessoas espirituais, mas como se pertencesse a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Olha que terrível. Tive de alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, porque não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana, têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Próximo, Andrei. Outra alerta de Paulo. 1 Coríntios 3, 4 e 7 também. Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo, não está agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não foi nenhum de nós. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. A missão de Paulo, ele entendeu isso desde o começo, era plantar igrejas, colocar a semente ali. Então ele fazia isso com muito esmero, com muita facilidade, porque era o dom de Paulo, plantar igrejas. Apolo não. Apolo veio regar. Que quando você rega, você está fazendo o que com a planta? Está cuidando dela. Está cuidando dela. Está preparando ela para que o sol venha, né? E faça o papel dele naquela planta. É assim que Apolo fazia nas igrejas. E esse era realmente o que Paulo entendia que era a função dele. Mas aqui agora nós temos um outro ensinamento de Paulo, que é interessante, irmãos. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que nada valem. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos. Não se orgulhem de seguir líderes humanos.
Isso não é para o nosso orgulho, isso. Pois tudo lhes pertence. Pertence a nós. Interessante. Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de quem? De Cristo. E Cristo é de Deus. Todos nós somos de Deus. Tudo nos pertence. Porque Deus colocou para que nós usássemos. Né? Porque Deus é bom demais. Ele nos permitiu usufruir daquilo que Ele criou. Tudo, né? Porque nós somos dele. E aqui, 1 Coríntios 3, de 6 a 8, quando nós falamos ali sobre Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, é interessante dizer que não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Seu árduo trabalho. Quando nós vemos Apolo, nós entendemos que Apolo, ele, além da sua humildade, além do seu pouco orgulho das coisas, porque não tinha o coração orgulhoso, um cara estudioso, um cara esforçado, uma pessoa que é corajoso. Ele não tinha dificuldades em enfrentar aquilo que ele tinha que enfrentar. Eu estou colocando esses pontos para que nós possamos pensar em nós mesmos. Será que eu sou corajoso? Será que eu tenho coragem de enfrentar aquilo que eu tenho que enfrentar? Muitas vezes, amados, nós somos procrastinadores, nós passamos para frente aquilo que precisamos fazer. Né? Isso é falta de coragem, muitas vezes. Né? Precisamos trabalhar em nosso coração. O que tem que ser feito? Igual Jesus falou para Judas, faz agora. Você fica livre. Você fica livre daquilo. Já fez. Né? Então Apolo foi nesse sentido, de mostrar para a gente, o que tem que ser feito, faça. O que tem que ser falado, fale. Seja a bênção onde você for. Não perca isso de visão. A prudência de Apolo foi maravilhosa agora, que eu falo para os irmãos. Porque o povo de Corinto, pela eloquência, pelo que Apolo era, queria que Apolo voltasse lá, porque Apolo saiu de Corinto. Né? Pediu para Paulo, fala para Paulo vir de novo aqui, estamos com saudade dele, estamos com saudade das palavras dele, estamos com saudade da forma que ele prega, estamos com saudade da autoridade que ele prega. E Apolo manda um recado para Corinto, dizendo o seguinte, a prudência de Apolo. Quanto ao nosso irmão Apolo, eu insisti, eu roguei que ele os visitasse com os outros irmãos, mas ele não estava disposto a ir agora. Ele o fará mais tarde, quando tiver oportunidade. Apolo é esperto. O papel de Apolo é pregar. Ele sabia disso. O papel de Apolo não era administrar a igreja. E ali tinha muita coisa para administrar. Corinto era complicadíssimo. Ele deixa para o Paulo é melhor nisso que eu. Cada um fazendo aquilo que sabe melhor fazer, irmãos, a igreja anda muito bem. Né? E se nós, algumas coisas que eu quero fazer, eu não sei ainda, eu posso aprender. Mas se tem alguém melhor, deixa por enquanto essa pessoa fazendo, que eu vou aprendendo também. Né? E a igreja vai andando, como a Sueli falou, criar discípulos é importante. Mas achei muito interessante a prudência de Apolo. Não, agora eu não quero ir em Corinto, não. Se eu for lá, eu vou atrapalhar os meus objetivos. Eu tenho outros objetivos. Tenho outras coisas para fazer. E não é em Corinto. Então, que nós possamos estar, irmãos, com nossos ouvidos atentos ao que a palavra nos fala, aos nossos olhos atentos ao que as experiências desses irmãos da palavra nos mostram, a vida dessas pessoas, né? O que eu posso tirar como experiência para a minha vida, do que eles viveram, do que eles falaram, do que eles fizeram, e cada um deles tem para nós. Até Tomé, que nós falamos sobre Tomé, até Judas, foi falar de Judas aqui também, todos eles têm algo a nos ensinar. Basta que nós busquemos um pouco mais, aprender um pouco mais. Essas são lições que Apolo nos deixou. Ele se esforçou em aprender. Pode pôr lá, Andrei, por favor, querido. Isso. Ele se esforçou em aprender.
Ou seja, eu não creio que alguém foi lá e colocou na cabeça dele, é assim, Apolo. Não, ele buscou, se esforçou, dias após dias naquela biblioteca, aprendendo, com quem quer que seja, estava aprendendo, né, o que ele queria aprender. Foi humilde por aceitar os conselhos de Priscila e Áquila. Humildade para nós é importante, né? Você é um crente em Jesus Cristo, eu sou um crente em Jesus Cristo, mas eu não estou acima de ninguém, nem você, né? Pregou a palavra com entusiasmo, pregou a palavra com exatidão, pregou a palavra com vontade. Irmãos, entusiasmo significa o seguinte: Deus dentro de você. Essa palavra entusiasmo diz exatamente isso, é Deus dentro de você. Então que essa vontade, esse ânimo que às vezes some de nossa vida, possa ser renovado todos os dias, na tua e na minha vida, para que possamos ter esse ânimo de poder pregar a palavra a todo tempo, né? Apolo também foi uma grande bênção para a igreja e para todo lugar onde ele pisou. Onde ele foi, ele era bênção, porque ele tinha algo a agregar, ele tinha algo a informar, ele tinha algo a passar para frente. Ele era bênção, né? E também não aceitou ser idolatrado, de forma alguma. Tanto que ele deixou Corinto de lado um pouco lá, porque não, eu não quero voltar lá porque eles estão me idolatrando. Eu não quero isso. O único que deve ser adorado é Deus, né? O único que deve ser adorado é Deus. Então que essa lição de Apolo possa ter entrado no teu coração, como entrou no meu coração, para que nós possamos ter uma nova perspectiva, uma nova direção em vários sentidos da vida. Tá? Estude, né? Busque, aprenda, esteja unido ao corpo, tenha ânimo em estar no meio do corpo, porque, irmãos, o diabo não quer que você faça isso. Essa igreja aqui tem muitos eventos, muitas coisas. O diabo quer que você pense isso. Por que eu falo isso, irmãos? Só para rapidamente te colocar para os irmãos. Encontro de casais. Tem um a cada 15 dias. Uma terça-feira. Não é verdade? Encontro de homens. É um a cada 15 dias. De mulher, um a cada 15 dias. Encontro de oração é toda quarta-feira, né? É pouco tempo, irmãos. Acho que é muito, é pouco. Venha participar. Não se deixe barrar por isso. Não fique em casa, né? Se envolva com o corpo. Quarta tinha bastante gente, graças a Deus, aqui no Culto de Oração, irmãos. E estamos aprendendo sobre Atos. É fantástico. Versículo por versículo. Tá assim. Venha, participe, né? Nós precisamos aprender. Como passaremos para frente aquilo que eu não aprendo? Né? Eu preciso passar aquilo que eu estou aprendendo. Então, venha, participe. Vamos orar? Agradecer a Deus e que a lição de Apolo esteja em nosso coração. E semana que vem vai ser Timóteo. Não sei quem que vai dar a lição, mas tem muito a nos ensinar também. Vai ser bênção, com certeza. Bom, feche seus olhos. Santo e eterno Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque pudemos aprender, Senhor Deus, com mais um personagem, mais um irmão, Senhor Deus, que o Senhor realmente nos abençoou com as palavras dele, com as atitudes dele. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de Apolo, que foi uma testemunha do Senhor. Ó Pai, pessoa que realmente não teve nenhuma barreira para fazer aquilo que tem que ser feito, Senhor, porque o Senhor deu a ele ânimo, entusiasmo, força, ó Deus, proatividade, em todos os sentidos, Senhor Deus, tu abençoaste Apolo, e eu te peço, Pai, as mesmas bênçãos dele, dá a nós também, Senhor. Ó Deus, tira de nosso coração toda barreira, ó Pai, tira tudo aquele que possa, Senhor Deus, atrapalhar o trabalho que é do Senhor, que possamos ser mais humildes, ó Deus, que possamos ser servos de verdade do Senhor, ó Pai. Abençoe a tua igreja. Obrigado por esse corpo aqui. Mas eu te agradeço por todas as igrejas, mas eu te agradeço especialmente por nosso corpo aqui, Senhor Deus, que se reúne, ó Pai, na semana, se reúne no domingo,
para invocar, para adorar, para exaltar, para louvar e glorificar o teu nome, Senhor. Toda a glória é tua. Continua conosco, ó Pai, nesse dia, que possamos ter um almoço maravilhoso para a tua glória, Senhor Deus, com família, e à noite voltarmos para o teu culto, para continuarmos essa celebração ao Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.